Começou falando como é que está a fauna na natureza. E a minha parte vai ser como é que está se tirando a fauna da natureza. Então, elencando o impacto humano na fauna silvestre. Pode passar. Nossos bosques têm mais vida. Será? Então, as unidades de conservação, a gente sabe que elas precisam preservar as espécies, fauna, flora, seres vivos. Nós temos no Rio de Janeiro 19 unidades de conservação federais, 33 estaduais e quase de 306 municipais. Também tem as reservas do patrimônio natural, que nós temos já 136 RPBNs em todo o estado. Aqui até mostrando como é que você pode fazer para pedir para ter uma reserva particular. Então, o trabalho até da equipe da NENA fez um levantamento de espécies do estado do Rio de Janeiro e viu que a nossa fauna possui alta diversidade por ter vários habitats, né, grande variabilidade e também muito endemismo, das espécies que só tem no estado do Rio de Janeiro. Eles catalogaram anfíbios, répteis e mamíferos, ao todo 478. Mas temos também, pelo Wikiaves, 628 espécies. Alguém aqui falou até mais, né? Aves no estado do Rio de Janeiro, além de peixes, invertebrados. Bom, mas essa fauna tem várias ameaças sobre elas, né? E é isso que causa a ameaça de extinção, perigo de extinção. Diferentes fatores podem levar a essa condição. Por exemplo, a interação entre o tráfico, o desmatamento e a caça, que pode levar ao declínio de populações animais, levando a extinções locais, o que se chama também de defaunação, quer dizer, a retirada da fauna das florestas, criando as tais florestas vazias. Um estudo que nós fizemos, eu e o Oscar, em 2010, a gente entrevistou os chefes de ABAs, de parques, reservas biológicas, estações ecológicas, perguntamos várias coisas sobre a fauna nas unidades de conservação. Quais as principais ameaças, quais as principais características. E a gente encontrou que as principais ameaças eram a caça, no caso de matar realmente um animal, né? Depois vinha empatado captura para o tráfico, que é quando se prende o animal vivo, e atropelamentos. Em seguida, a presença de animais domésticos dentro da unidade de conservação. Encontramos também que algumas espécies têm ocorrência apenas histórica no estado, em algumas do SES, por exemplo, a onça-pintada e o muriqui. Em alguns lugares, algumas unidades de conservação, só se sabe que um dia houve, né? E hoje em dia não se sabe mais. Por exemplo, a preguiça de coleira, sabe-se que na aba de Mendanha já houve, mas hoje em dia não se encontra mais. Então, abre até um espaço de fazer reprodução. Nessa ordem, a gente encontrou as principais ameaças das unidades de conservação estaduais do Rio de Janeiro. Caça, captura para o tráfico e atropelamento, animais domésticos, urbanização, espécies exóticas, pode passar, pesca, no caso ilegal, né? Incêndios, coleta, desmatamento, eletrocução e desrespeito ao defeso dos peixes. De acordo com o pesquisador Bradford, que foi quem criou o termo floresta vazia, a caça comercial perde apenas para a caça de subsistência entre as principais causas diretas de defamação das florestas. No caso do estado do Rio de Janeiro, os animais mais visados, segundo os chefes de unidades de conservação estaduais, foram as facas e os tatus. Aí, até queria mostrar, pode voltar? Quando era o índio com as suas próprias armas, caçando, era uma coisa, mas quando entra a arma de fogo, aí já não fica mais sustentável. E a caça pode ser para comida e pode ser só
fio transparente. Dentro dele se põe a munição, o chumbinho. Então o animal passa pela linha e recebe um tiro. Até tem um filme, mas não consegui achar para colocar aqui. O que acontece? Isso pode, qualquer animal que passar ali pode ser atingido. Talvez não aquele que o caçador queria pegar. Ele também pode ser atingido num lugar em que ele não morra, mas fique ferido e ainda vai morrer com sofrimento e daí vai ser encontrado. Então é uma coisa horrível. Teve um caso aqui que o filho do caçador foi acidentado pelo trabuco, levou um tiro na barriga, foi para o hospital. Quer dizer, é uma das coisas mais perigosas que tem dentro da mata. No tráfico, que é o caso da venda de animais vivos, a gente vê que de 80% a 90% das espécies traficadas são aves, principalmente as canoras. E, no caso, o mercado do tráfico tem colecionadores, aqueles que querem domesticar, às vezes mesmo para fazer pesquisa, que capturam ilegalmente, entre outros. E o principal tráfico nacional de animais silvestres vem da região norte, nordeste para sudeste. Vocês veem aqui onde é mais cor a seta, porque tem mais. Essa pesquisa foi uma pesquisa que a gente fez no Centro de Proteção de Primatas Brasileiros só para primatas. Só com os dados dos centros de triagem de animais silvestres do IBAMA, ou que trabalham com o IBAMA. Mas com os outros animais é a mesma coisa. Geralmente a gente pega animais do norte, nordeste, mesmo centro-oeste, para o sudeste e um pouquinho para o sul. E os estados que mais contribuem, infelizmente, são São Paulo e Rio de Janeiro. Então é uma coisa que a gente tem que reconhecer e depois reconhecer como é que a gente muda isso. Né? E o problema é que a domesticação de animais já é uma cultura muito antiga, desde os índios, chamavam de xerimbado, coisa muito querida. Aqui em casa, né, a Índia amamentando o filho e o bichinho. E ainda mais no norte, aqui esse caso com o Poatá de testa branca, olha como ele vivia, 30 anos com uma coleira num lugar cheio de tijolo, no quintal da pessoa. Esse animal que chegou numa mocinha nossa, machucado, apreendido, da cativeiro doméstico também. Então, muitos dos casos de agressão são esses cativeiros domésticos. E como é que capturam? Usando pios para atrair as aves. Cada ave tem um pio diferente, o canto dele, alçapão, rede, gaiola com rede, ou gaiola alçapão, onde o animal que fica preso aqui, porque aqui tem a chama que atrai, o outro pássaro. Esse que para aqui, isso fecha e ele pode ficar horas lá sendo atacado pela linha de dentro, antes do caçador vir buscar a armadilha. Quer dizer, um grande sofrimento. Né? E aqui, como eles são transportados, é um prédio, só cabe o próprio passarinho. Condomínio. Né? Às vezes eles põem 3 em cada cubículo. Quer dizer, transporte horrível também. Atropelamentos é um problema muito sério. Se no tráfico tem estimativas entre 12 e 38 milhões de animais capturados da natureza por ano no Brasil, já parece uma coisa enorme, absurda. As estatísticas de atropelamento são piores ainda. Uma da pesquisa recente, do ano passado, calculou 14,7 milhões de animais por ano atropelados nas rodovias brasileiras, que daria 28 por minuto. Mas existe uma outra pesquisa, de um outro grupo, que calcula 475 milhões de animais atropelados a cada ano, silvestres. E tem outras estimativas piores ainda, que eu não vou nem citar. No estado do Rio, as UCs que não têm ocorrência de atropelamento, geralmente são aquelas que não têm estrada, são perto. Quer dizer, se tem estrada, geralmente tem atropelamento, até porque a mata, o bicho está na mata, tem uma passagem lá, ele quer ir para o outro lado da mata, tem mais bicho, vai ter mais atropelamento. Geralmente os marsupiais e as cobras são os mais atropelados. Os animais domésticos dentro de áreas verdes, eles introduzem doenças nessas áreas protegidas e também fazem a predação dos animais silvestres nativos,
ou dos seus ovos, larvas. Aqui no caso são cães na Ilha Grande. Outro problema é a urbanização, porque quanto mais as cidades aumentam, isso significa que as áreas verdes diminuem. Portanto, as populações silvestres estão sendo estranguladas, né? Isso força a população selvagem a se deslocar para a área urbana, ou ao contrário, né? A área urbana está chegando nele e ele vai chegar nas casas. E com possíveis consequências de conflito com a população humana e transmissão de zoonoses, de doenças que passam de animais humanos para não humanos e vice-versa. Esse caso aqui foi um caso recente no Jardim Botânico, que um vizinho lá se cansou dos macacos prega na casa dele e deu banana envenenada, morreram uns 4. Teve até uma grande repercussão. Pode passar. Espécies exóticas. É uma das consequências do tráfico e da domesticação de animais silvestres. Porque as pessoas adotam um animal e depois cansam e abandonam, né, ou fogem. Também é uma consequência das águas de lastro dos navios e de projetos equivocados de introdução de espécies cinegéticas, né, para alguns acharam, não tem bastante bicho para caçar aqui, vamos trazer uns outros aí da Europa, de outro lugar. Ou a introdução de organismos para controle biológico ou para produção. Por exemplo, tem gente que gosta de comer essa coisa linda, né, que é um grande problema agora, que é o caramujo africano. Aqui, como a gente vê a domesticação, o bichinho que está em cima dela é o mico-estrela de tufos brancos, que é uma espécie que super reproduziu no Sudeste e no Sul, e é um problema sério também na Ilha Grande, em vários outros lugares. Pesca irregular e desrespeito ao período de defesa causam a sobreexplotação das populações, né, levando ao nível de ameaça. Também possibilita a perfeita reprodução das espécies. Essa foto aqui, o nosso colega Washington participou dessa operação de pesca de sardinha na época do defesa. Desmatamento e queimadas. Os desmatamentos e as queimadas causam a redução das áreas verdes, a fragmentação dessas áreas também. E estão entre as principais causas de extinção. Na verdade, o desmatamento, né, a diminuição da área verde é a principal causa de extinção de espécies em todo o mundo. Fora que tem os impactos diretos sobre os indivíduos. Aqui, por exemplo, é incêndio em uma das nossas unidades de conservação, acho que passa baba. Esse animal foi encontrado queimado no Pará. Quer dizer, e tem muito incêndio. Não só balão, como cigarro, como o próprio questão climática. Coleta para pesquisa e manejo, assim como também os grandes empreendimentos, podem causar, né, uma retirada de fauna. Por isso, a necessidade de um licenciamento criterioso, vendo medidas de mitigação, compensação e de um bom manejo. Eletrocuções. Aqui, por exemplo, é um caso recente que chegou lá do Parque de Três Picos, uma supial já encontrado morto. No Rio Grande do Sul, o trabalho do programa Macacos Urbanos já fez uma grande pesquisa sobre bugios eletrocutados, que são muitos. Outro dia mesmo, aqui, perto do Trinéia, também um gambá eletrocutado, que é muito comum também. Conflitos com produção agropecuária. Por exemplo, esse caso do cacau, chegaram a propor que se usasse índios para caçar os macacos prego, que estavam entrando numa área experimental de cacau, porque os índios têm direito de caçar. Não foi aceito, tá? Mas, assim, a primeira coisa que pensam é matar, né? Ontem mesmo teve o caso da Sussuarana, também, tá matando o bezerro. Sempre a ideia do produtor, a primeira é matar o bicho. Depois vem o Senap, os biólogos, dizem, não, peraí, vamos ver outra solução, né? Como evitar, como gradear o local. Pode passar. Bom, quais são as consequências todas da retirada da fauna? Impacto das populações selvagens, causando a defaunação das florestas, empobrecimento das populações, podendo gerar até endogamias, quer dizer, o cruzamento de parentes, né, mais próximos. Também causa conflitos às comunidades humanas, a fauna sinantrópica, né, essa fauna urbana aqui perto da gente, que acaba, ela não tem que estar lá, mas acaba criando problema, principalmente
principalmente questão de zoonoses, ou mesmo de entrar na casa das pessoas. Problemas de gestão aos órgãos ambientais, porque tem situação de lotação dos centros de triagem, como é esse caso aqui, certas desenvolvimentos do norte, cheio de macaquinho. E se fosse levar tudo que tivesse que ser realmente apreendido, todos os problemas que não ia ter lugar. Na verdade, não tem bastante setas, né? Então, sempre, muitas vezes, estão com problemas de lotação, porque é muita situação a causa, né? Que gera isso. E a gente constatou, no trabalho do tráfico de primatas, que a maioria dos animais não volta à vida livre. Ou morre, ou vem a óbito, ou continua no CETA, sem possibilidade de reprodução, ou vai para jardim zoológico ou algum tipo de criador, científico, comercial, conservacionista. Mas voltar à natureza é tipo assim, uns 30% só. A maioria, se você tirou da natureza, já criou problema, a maioria não vai conseguir voltar. E, claro, espécies extintas ou ameaçadas de extinção. Conclusão que a gente deve agir para evitar a retirada dos animais da natureza, implementando ações de educação ambiental formal nas escolas e informal nas outras associações, fiscalização constante e punição exemplar. Como falou a Denise, né? Cada punição a gente tem que botar bastante na mídia, que é para servir de exemplo. Quem sabe alguém pensar, eu não quero passar por esse constrangimento, apesar de geralmente eles não irem presos mesmo de verdade, mas já passa por toda uma situação difícil. No estado do Rio de Janeiro, em particular, foi apontada a necessidade de dar um maior enfoque a essa conscientização e fiscalização ambiental nas questões de caça e captura para o tráfico de animais silvestres, a procura de meios para evitar atropelamentos e o manejo de espécies ameaçadas e exóticas. A questão dos atropelamentos tem muito, se fala hoje das zoopassagens, mas também se mostrou que o mais importante é convencer o motorista a diminuir a velocidade. Quer dizer, que sempre a parte da educação é que está contando mais. Por isso, nós, na gerência de fauna, nos empenhamos para criar esse folheto que vocês receberam ali na mesa, quem não recebeu pode buscar para o Carlos depois, explicando resumidamente a questão do tráfico, como denunciar, quais são os prejuízos para a pessoa que recebe um animal ilegal, e para o animal e para o ambiente. E esse folheto, a gente está permitindo que as prefeituras e outras associações, por exemplo, o SESC foi o primeiro, que mandou para a gente a logomarca, a gente colocou aqui, olha, apoio SESC, apoio prefeitura tal. Então a gente está disponibilizando essa opção para quem quiser investir, imprimir e distribuir livremente o material, além dele estar também no site do IDEA, qualquer um pode também baixar e colocar no seu site, no seu blog. Tá? E há 2 dias atrás recebemos o nosso banner, quer dizer, é o folheto mais resumido ainda, que é esse banner aqui, que também as unidades de conservação vão fazer para terem no seu centro de exposição. E também vai estar disponível no blog, ou espero que também no site do INEA. E quem quiser fazer, a gente manda o arquivo, vocês podem imprimir e colocar onde quiserem, expor essa situação, porque só, claro que também fiscalização, punição, tudo mais importante, mas a causa que a pessoa querer ter o bicho em casa, isso a gente só vai conseguir minar com educação, informação, sensibilização. E é por isso que a gente está investindo tanto nisso. Espero que vocês também queiram participar dessa campanha estadual de combate ao tráfico de animais silvestres. Obrigada. Esse é o e-mail para quem quiser pedir para inserir a logomarca no folheto, tá? Ou quiser pedir o arquivo do banner, e esse é o nosso blog para as notícias. Obrigada.